Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, aos presentes aqui, né? Nós ainda somos poucos, devido ao isolamento social. Aos que vai nos acompanhar de casa, a gente também cumprimenta com a paz do Senhor. E você que ainda não serve a Deus, um bom dia, uma manhã de salvação na sua casa. A igreja se reúne mais uma vez neste domingo para aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. E essa palavra que nos tem dado força para romper essa adversidade que temos passado. Ela que tem sido o nosso porto seguro e nos acalmado, né? Não nos deixado nos desesperar diante das coisas que têm ocorrido. Eu gostaria de convidar aqui o evangelista Valdestino para estar orando para a gente começar, dar continuidade, né? E convidar a igreja aqui presente para se colocar de pé. Logo após, o pastor Edmilson com a direção do trabalho. Eu também nessa manhã cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Você que está em casa neste momento, possa, estar aí reunido para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Nós vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, diante da Tua presença, Senhor Jesus, nós Te glorificamos e Te exaltamos, ó Pai. Queremos Te agradecer pela essa oportunidade que o Senhor nos concede, mais um dia desta manhã, Senhor. Deus, para aprender a Tua palavra nesta manhã, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco poderosamente, ó Pai. Nós possamos atentar e guardar esta palavra em nosso coração, Pai. Ser com cada um do Teu povo que está em casa, Senhor. Ser com cada um que aqui está no templo, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque só o Senhor, Pai querido, pode nos ajudar a cada dia, Senhor. Deus, ser com o Seu professor que vai ministrar a palavra do Senhor. Ser com toda a igreja, ó Pai. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja louvado o nome do nosso Deus, que vive e reina para sempre, por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na sua casa para estudarmos a sua santa e poderosa palavra. Nós louvamos ao nome do nosso Deus pelos pastores pioneiros que tiveram a visão de separarem as manhãs de domingo para a escola dominical. Foi um trabalho muito difícil, com um início muito pequeno. O histórico da escola dominical é muito bonito. Um missionário chamado Robert Hicks começou a dar aulas bíblicas aos domingos para os meninos delinquentes na Inglaterra. E de lá foi espalhando pelo Brasil, pelo mundo, pelo mundo. No Brasil, os missionários Robert Poulton Kelly e Sarah Poulton Kelly começaram esse trabalho da igreja congregacional em Petrópolis com 8 crianças. E se espalhou pelo Brasil. A Assembleia de Deus assumiu essa postura e já com a sua publicação de material através da Casa Publicadora, deu essa expansão. E hoje, em cada Assembleia de Deus, tem uma escola bíblica dominical. Isto é que fortaleceu o nosso conhecimento bíblico e a nossa disposição de prosseguir servindo ao nosso Deus. Então eu fico muito feliz quando chega a manhã de domingo, porque era o dia em que nós éramos levados à igreja, ainda criança, para aprendermos as nossas primeiras letrinhas na casa
do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos louvar com um hino bastante conhecido nosso, 276. Em Canaã eu entrarei, no meu país ditoso, e em Sião habitarei, que paz ali terei. Com meu Jesus que gozo, pois me dará repouso, irei cantar então no céu um hino ao meu Deus. Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa. 276. Em Canaã eu entrarei, no meu país ditoso, em Sião habitarei, que paz aí terei. Com meu Jesus que gozo, pois me dará repouso. Então nos céus um hino ao meu Deus. Oh, glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Oh, glória a Jesus, ó meu poder e luz. Os santos reunidos eu passei e lutas bem notórias, mas de andar não cansarei até eu ver o Rei Jesus, que dá vitória, me levará em glória. Entrarei no esplendor do reino do Senhor. Oh, glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Oh, glória a Jesus, ó meu poder e luz. Os santos reunidos no reino dos remidos entoarão, enfim, nos céus. Muito breve Cristo voltará, nas nuvens vê-lo-emos, e o seu povo levará, e festa haverá. Ao céu nós subiremos, e lá encontraremos o nosso caro e bom Jesus, verdade, vida e luz. Oh, glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Oh, glória a Jesus, ó meu poder e luz. Os santos reunidos
igreja se coloca em pé. Oh, dia maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos estudar hoje uma lição que nós passamos por ela já há bastante tempo. Foi no primeiro trimestre de 1989, o pastor Raimundo Francisco de Oliveira foi quem comentou a lição. O texto bíblico está na carta do apóstolo São Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 8. São Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 8. E eu senti no meu coração a boa vontade de trabalhar com esta lição, porque ela vai tratar de um assunto que pode nos ajudar nesses dias que nós estamos atravessando. São Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao versículo 8. Antes nós vamos ter uma palavra de oração. Eu quero pedir ao diácono Fernando para que nos eleve a Deus em oração. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma leitura alternada, onde todos poderemos participar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler do versículo 1 até o 8, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Não pense tal homem
que receberá do Senhor alguma coisa. Podeis tomar vossos assentos. Louvado seja Deus. Pai te chamo Leandro, Pai te chamo Vitória, Deus abençoe vocês. Recebeu lá meu recado? Mandei para vocês um abraço, um beijo, um puxão de orelha, porque vocês não vieram, né? Deus abençoe em nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos notícias boas para dar para a igreja. Quero fazê-lo antes de iniciar a aula propriamente dita. Agradecer a todos os irmãos que participaram do culto das crianças, louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, da irmã Pen, da equipe, que fizeram um excelente trabalho e repercutiu positivamente, e graças a Deus por isso, não é? A gente pôde notar crianças de várias idades participando das transmissões do culto. Isso foi uma coisa muito agradável. Deus seja louvado. Esta semana é a nossa semana da Santa Ceia do Senhor, com uma bênção também, porque eu quero agradecer às irmãs das orações das 15 horas, né? Todos os dias, às 3 horas da tarde, tinha um hino para cantar, tinha um texto para ler e tinha um período de oração para fazer. Então, quem acompanhou foi feliz. Quem começou e não conseguiu prosseguir, precisa pedir a Deus para te ajudar, porque aí faltou constância. A Bíblia fala: sede firmes e constantes. Faltou perseverança, tinha que ter perseverado. Mas eu não sei quem fez isso, né? Quem sabe é Deus. Aquelas pessoas que nem atinaram para o projeto, ficaram em falta diante do Senhor e diante da igreja, porque a igreja precisa das orações. O apóstolo São Judas falou sobre o valor das orações dos santos. O apóstolo São Paulo teve um momento da sua vida que ele disse assim, que a luta era tão grande que até da vida desesperamos. Olha se a gente pensa que o apóstolo São Paulo ia falar um negócio desse, né, irmão Ziel? Até da vida desesperamos, e a gente passa por isso. Mas ele disse assim: por isso peço que combatais comigo na oração. Então a oração é um combate. E agora vai voltar o combate às 8 da manhã. Os irmãos, as irmãs, né? Essa semana já vai voltar a oração todos os dias, de segunda a quinta, de 8 às 9 da manhã. A igreja vai estar aberta para as orações, que é uma bênção que Deus reservou para essa igreja aqui, não de agora, mas de há muitos anos. Essa igreja mantém essa tradição das orações às 8 da manhã. E à noite nós vamos tornar a anunciar. Quero pedir a irmã Gessilda para anunciar lá no grupo, a irmã Daniela também, vou pedir a Nelma, a Milena, a Isabel. Pedi ao irmão Fernando para anunciar no grupo dos varões, porque os varões são maridos, para falar para suas esposas. E assim, a igreja está precisando de orar. A igreja vive sem dízimo, a igreja vive sem oferta, a igreja vive sem festa, mas a igreja não vive sem oração. Sem oração e sem a Bíblia, a igreja ela pode estar cheia de gente, mas é como se fosse uma associação dos moradores do bairro, que reúne aqui, se cumprimenta e vai embora. A vida espiritual da igreja, a saúde da igreja,
está na oração e na palavra de Deus. Esse é o desejo deste pastor, de conduzir essa igreja, enquanto estiver reunindo aqui com os irmãos, a essas duas fontes de água limpa, que vai fortalecer a nossa vida espiritual. Essa semana é a semana da Santa Ceia do Senhor. Então, na terça-feira, os obreiros e as esposas. Na quarta-feira, as irmãs, todas as irmãs. Na quinta-feira, os irmãos e o conjunto Êxodo. No mês passado, essa experiência foi positiva, não foi, irmão Valdestino? Foi positiva, que no mês de junho tivemos poucos irmãos na quinta e poucos jovens na sexta, então deu para agrupar. Então, terça-feira, Santa Ceia para os obreiros e as esposas, quarta-feira as irmãs, quinta-feira os irmãos e os jovens. E no domingo de manhã, para quem não pôde vir em nenhum desses horários. Pode acontecer, pode acontecer. E nós queremos oportunizar para que todos possam cear, né? Todos possam cear. Esta é a programação da igreja. Nós vamos ver também se no mês de setembro a gente consegue fazer uma reunião com os obreiros aqui da sede, para a gente conversar os assuntos da igreja, fazer as avaliações. Coisa boa, coisa boa. Na quinta-feira, o irmão Fernando pede para os varões não faltarem, que após a Santa Ceia será o ensaio do grupo dos varões, porque no domingo o culto será na responsabilidade dos varões, porque é o dia dos pais. Então, atenção, varões, convidem pais não crentes para virem ouvir a palavra do nosso Deus. Vamos avançar aqui um pouco na nossa lição. O título da lição é Benefícios das Provações. Parece provocante esse título. Provocante. Benefícios das provações. Como que alguém pode se beneficiar sendo provado? O apóstolo Pedro, ele diz assim na sua carta: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então, quando chega a luta, não é hora de a gente desanimar. Esta é uma estratégia do inimigo, que ele sabe que é uma estratégia funcional, é uma estratégia prática. Vem a luta, seja no lar, seja financeira, seja um desemprego, seja um aborrecimento, primeira coisa que o inimigo põe na nossa cabeça e a gente aceita é isto: eu não vou na igreja não, eu vou fazer o que lá? Eu estou triste, eu estou ferido, eu estou zangado, eu estou contrariado, o que eu vou fazer lá? Você vai lá buscar a cura. Jesus falou que não precisam de médicos sãos, mas sim os doentes. E isto também se aplica à nossa vida espiritual. Quanto mais triste, quanto mais deprimido, quanto mais problemático você estiver, mais você precisa de estar buscando a ajuda de Deus. Então o apóstolo Pedro deixou esta palavra, mas nós estamos estudando Tiago, né? Tiago diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a fé, peça-a, porém, com fé, não duvidando. A fé está presente aqui. Peça com fé. Se você ora, eu vou orar para ver se dá certo. Tem muita chance de dar errado. A gente não ora para ver se dá certo. A gente ora para ver o nosso Deus fazer uma obra. Porque Ele quer fazer. Ele quer nos abençoar. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem. Qual homem? O que duvida. O tal homem aqui é o que duvida. Não pense o tal homem que receberá do Senhor nada. Não pensa que vai receber alguma coisa. Vai receber nada. Porque a fé é como a onda, está como a onda do mar, que às vezes está muito alta e às vezes está uma calmaria. Os irmãos devem conhecer pessoas assim, que tem época que está muito crente, muito espiritual, às vezes até censura os outros, mas depois some da igreja, desanima, aí fica naquela baixa. Não pense tal pessoa que vai receber do Senhor alguma coisa, porque o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que uma hora está para uma coisa, outra hora está para outra, ele não tem firmeza, ele é inconstante em todos. No emprego, às vezes está muito animado no emprego, daí a pouco do nada pede conta, larga aqui para lá e não firma. Aí depois passa uma luta, aí volta lá para querer reempregar de novo, o patrão já colocou outro no lugar. Outro pega um serviço para fazer, começa muito animado, daí a pouco desanima. Outro começa um trabalho na igreja, recebe uma função na casa do Senhor e vai muito animado, quando dá lá para meada do ano, já entregou aquele cargo, já largou aquilo para lá. Outros começam um curso muito animado, arruma dinheiro emprestado e vai no curso, daí a pouco larga aquele curso para um lado, e quando vê já começou uns 2 ou 3 cursos e não conseguiu certificado de nenhum. Porque o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Casa, aí desanima com a família, todos os caminhos da vida, porque não são os caminhos, é o homem de coração dobre que é inconstante. Então a palavra diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. O crente, ele deve encarar as tentações com alegria. Esse grande gozo aí é sinônimo de alegria. De modo enfático, Tiago começa a sua epístola exortando a comunidade de cristãos para que considere as provações como ocasião de alegria. O imperativo tende significa considerai, ou entendei que é assim. A expressão grande significa nada menos do que bastante alegria. Bastante alegria. Através das tentações, o crente é provado na fé. Sobre isto, escreveu o apóstolo Pedro, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Só quando provada em meio às tentações e adversidades da vida, é que a fé
se transforma em testemunho da fidelidade para com Deus. Enquanto não houver o teste, observem os irmãos que o aluno ele vai para a escola todos os dias em tempo normal. Todos os dias. Mas chega um dia que o professor fala: hoje nós vamos fazer um teste. Ou já tem a semana de provas. E ali vai ser exigido o quantitativo de conhecimento auferido pelo aluno durante a ministração das aulas. Então, se na aula ele brincou, jogou no celular e não se importou, na hora da prova já vem o aperto. A vida espiritual também, vem as provas da vida. Como é a escola da vida, vem as provas da vida. E às vezes você pergunta: meu Deus, mas para que eu estou passando essa enfermidade? Não comi nada que me fez mal, por que eu estou sentindo isto? Ou por que o meu marido falou assim? Ou por que a minha esposa está diferente? Ou por que lá no meu emprego o clima está pesado? Coisas da vida. Né, pastor Luciano? Por que o barco veio vazio de tudo lá do mar? Né? Você ficou com o caminhão lá esperando no porto? Coisas da vida. Mas essas tentações provam a nossa fé. Nessa hora, ou você se desespera, ou você se apega com Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me ama. Eu vou me apegar com o meu Deus e eu vou atravessar essa maré. Às vezes tu pensa que é uma maré e costuma ser um braço de mar. Às vezes tu pensa que é uma travessia da estrada no sentido frontal, de atravessar para o lado de lá, quando na verdade é no sentido de você percorrer a estrada comprida. Né, pastor Urbano? Ela vai para 2 anos, né, pastor? Então, dia desse o pastor Urbano estava em outro momento, mas já de um tempo para cá ele vem administrando uma adversidade que ele administra um dia de cada vez, né? Tem dia que eu ligo para ele e pergunto: como é que você está hoje? Graças a Deus, hoje eu já comi não sei quantos pães. Falei: então tá bom mesmo. Senhor? Consegue, né? E daí umas 2 horas, se oferecer um almoçozinho, já vai também. Então é isso. Mas tem dia, como é que você está? Pastor, só a graça. Mas quando dá a hora do culto, ele pode ou ele ali. Porque as lutas não podem abalar a nossa fé. A nossa fé é que tem que conseguir abalar as lutas. Se as lutas abalarem a nossa fé, nós estamos perdendo. A nossa fé é que tem que abalar a luta. A nossa fé é que tem que se insurgir contra a luta. A nossa fé é que tem que se revoltar contra a luta. A nossa fé é que tem que bombardear a luta, ainda que você dá um soco na luta e olha, ela permanece no mesmo lugar. Conta-se de um moço que ele ouviu no sonho alguém falando para ele que era para ele empurrar uma pedra que tinha no quintal da casa dele, numa área da terra dele. Mas era uma pedra enorme. E ele empurrava, fazia força, e todo dia. Aí quando ele já não estava aguentando mais, já tinha mais de 1 ano que ele estava empurrando aquela pedra, ele orou. Ele falou: Senhor, eu ouvi no sonho falar para mim empurrar aquela pedra, e todo dia eu empurro aquela pedra que o chão já está a marca do meu pé, que já afundou de tanto eu empurrar aquela pedra enorme, e não sai do lugar. O senhor falou isso comigo, eu estou fazendo papel de bobo, o que é? Aí aquela voz falou com ele assim: não, meu filho, dá uma olhada nos seus músculos, dá uma olhada nas suas coxas,
vê o quanto que você está forte. Aquela pedra não sai dali não, ela só está ali para te fortalecer. Então, às vezes, você luta contra um problema e parece que você não vence o problema, mas também o problema não te vence, porque ele nos fortalece e nos ensina que nós temos técnicas de guerra. Nós temos técnicas de guerra, nós temos capacidade de combate, nós temos estratégia de combate. O problema é que quando tudo está bom, a gente relaxa. Mas quando as coisas começam a modificar, os irmãos já notaram? É só mudar o tempo e começar a ventar, que a pessoa diz, tem que tirar a roupa do varal, vai chover. Vê lá se fechou aqui a janela lá, porque senão, não sei o quê, né? É assim. A mudança do tempo já orienta. A luta chega, fala, vamos prevenir, porque nós não sabemos para quanto que vai ser essa luta aí, não. É o caso da mulher virtuosa, que a gente lê em Provérbios 31, que ela fazia roupa dobrada, porque ela pensava, o inverno vai ser forte, eu vou preparar roupa, eu vou preparar lã, vou preparar algodão, vou preparar tudo, porque esse ano o inverno vai ser rigoroso. Ela não tinha instituto de meteorologia, não tinha a moça do tempo, e nem o rapaz do tempo, para falar como é que ia ser, mas tinha o aprendizado da vida. Irmãos, tem pessoa que inteira 30, 40, 50, 60 anos e não aprende nada na vida, vive uma vida superficial, A palavra do Senhor está falando para nós aqui, que através das lutas, a gente aprende a combatê-las na fé, com a fé no Senhor, mas também falou que o homem de coração dobre, ele é inconstante em tudo. Não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa. Não precisa ter esperança de receber nada do Senhor, não. Por quê? Porque hoje aqui na igreja quer cantar mais alto do que todo mundo. Agora tem que esperar um mês para ver ele aqui de novo. O que está fazendo da vida? Não é? É esta firmeza, é esta constância. A Bíblia diz, um texto que os irmãos gostam muito, 1 Coríntios 15, no demais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa. Mas olha a sequência, seja firme, constante, abundante. Quem não é firme, não é constante, porque não é firme, a cabeça dele é voada, na mesma hora está para uma coisa, está para outra. Depois que você é firme, aí você passa a ser constante. Com o tempo, você vai ser abundante. Tem pessoa que não ganha muito, irmãos. Não, a remuneração dele não é alta, não. Mas ele tem as coisinhas dele tudo direitinho em casa. Por quê? Porque tem 5 anos, tem 10 anos, tem 15 anos que ele está no mesmo emprego, e ele foi ali administrando aquele pouquinho que Deus deu, e hoje ele comprou uma coisa, amanhã ele comprou outra, depois comprou outra, daqui a pouco ele está com... Você olha assim, que a pessoa deve ganhar muito, como é que ele tem tudo direitinho? Não ganha muito, não. Mas quem é firme e é constante acaba sendo abundante. Isso na obra do Senhor e na vida. Porque não pensem os irmãos que a palavra de Deus, ela nos ensina a vida no céu e nos larga abandonados aqui na terra. A palavra do Senhor nos ensina a viver na terra para morar no céu. Eu tenho falado aqui para os irmãos sobre apreciar a viagem para o céu. A viagem para o céu é boa. A viagem para o céu é bonita. Viajando para o céu a gente pode casar. Olha que coisa boa. Viajando para o céu a gente pode ter filho. Viajando para o céu a gente pode estudar, pode se formar, pode ter um bom emprego, pode fazer a casinha de gente morar. Viajando para o céu nós podemos fazer todas essas coisas. Nós só não podemos pecar contra Deus e nem ir para o campo do inimigo. Permanecendo no caminho do Senhor, a viagem para o céu, ela é muito agradável, ela é muito alegre. É uma viagem que quando você chega lá, você vai dizer, eu sabia que isso aqui era muito bom, porque a viagem foi uma delícia. A viagem por si mesmo já foi uma bênção.
que é a nossa caminhada com Deus. Nós não temos que ter uma caminhada com Deus triste para esperar todo o gozo do céu, para chegar lá quase morto. Não, senhor, esse evangelho não é o de Jesus. Esse evangelho não é o de Jesus. Nós não podemos pecar contra Deus, fazer as coisas que o mundo oferece. Não, nós somos um povo diferente. Nós somos o povo de Deus. Mas como povo de Deus, tem muita coisa honesta, muita coisa lícita que nós podemos fazer durante a viagem para o céu. E o apóstolo São Tiago explica que através das tentações, o crente é provado na sua fé. A fé provada obra paciência. Muitos crentes oram pedindo paciência. Eu já escutei até crente falar assim: Senhor, me dá a paciência de Jó. Alguém já escutou alguém orar assim? Deus me livre, irmãos. Eu não quero, eu já orei também, mas eu parei. Graças a Deus, agora não estou orando assim mais não. Porque o que Jó passou para ele ter a paciência que ele teve, portanto, quantos Jó tem na Bíblia? Um. Só umzinho, não tem um monte de Jó não. Né? Então, observa os irmãos, muitos crentes oram pedindo paciência, como se a paciência fosse uma virtude isolada, comunicada direta e exclusivamente por Deus. Mas a paciência é subproduto. A paciência é derivado. Tem sua matriz para ela ser derivativa. Então muita gente ora pedindo a paciência como se esta fosse alguma coisa comunicada diretamente por Deus. Com o fato de que a paciência é uma virtude aprendida, ela é resultante das provações da vida. Concorda com isso o apóstolo Paulo quando escreve que a tribulação produz paciência. Então são exatamente nas provações que nós geramos a paciência. Porque tem problema que a gente resolve rápido. Tem problema que você tem que esperar. As irmãs sabem disso, melhor do que os irmãos. Quando as irmãs ficam grávidas, é aquele enjoo, né, aquela dificuldade. A senhora lembra como é que era, irmã Marlice? Tem saudade? Tem não, né? Então, mas vai fazer o quê? Para ficar livre, só se houver um aborto espontâneo, porque o aborto provocado é pecado. Se não houver aborto espontâneo, vai ter que esperar, né, irmã Lauremi? Até chegar o tempo da vida, como diz a Bíblia, né, irmã Sônia? Para o bebê nascer. Você vai fazer o quê? Então tem coisa que é assim, você planta uma horta, está passando dificuldade, queria que aquela horta desenvolvesse, mas você tem que esperar a horta desenvolver para você tirar a verdura para você comer. Você compra lá uns pintinhos. Vou comprar uns pintinhos para me engordar aqui, para ter uns franguinhos para comer. Aí deu uma semana, você vai lá, você vai matar o pintinho para comer o pintinho? Tadinho do bichinho. Né? Tem que esperar crescer. Mesmo que ele sabe que você é um falso, você está tratando dele para comer ele. Né? Mas, ele não sabe, né? Mas é a paciência. É a paciência. Tem coisa que não adianta você arvorar para resolver assim. E tem pessoa que é afobado, quer sair resolvendo tudo. Não. A tribulação, ela gera em nós paciência. Por isso é preciso compreender a tribulação, compreender a luta, a procedência e o propósito dela. E agora nós vamos pedir ao Senhor para nos ajudar aí. Tem luta, irmãos, que ela é provocada por nós. Tem luta que não vem de Deus e nem do diabo. Somos nós que entramos em tentação.
Tem luta que chega em nós, permissão de Deus para provar a nossa fé. E tem luta que é ataque do inimigo para nos prejudicar. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para a gente se orientar nesse quadro de peleja. Então, o apóstolo São Paulo diz aos Romanos que a tribulação produz paciência. Portanto, que o crente não se assuste ao ver multiplicadas suas tribulações, enquanto ora pedindo paciência, pois, como já aprendemos, é pela tribulação que a paciência chega até a nós. Provado e aprovado por Deus, o rei Davi pôde testemunhar da sua capacidade de esperar com paciência no Senhor. Leia para nós aí o Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Gessi. Agora vamos aí, expositivamente, pensar nesse texto. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperar com paciência também precisa de, no período em que está esperando com paciência, é preciso de que haja um clamor. Olha o valor da oração aí, irmãos. Eu estou esperando com paciência, mas você está orando? Não. Então você vai esperar até morrer. Está vendo? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu esperei clamando. Né, pastor Luciano? Eu não esperei calado, eu esperei clamando. Ele ouviu o meu clamor. Agora, onde é que ele estava clamando? Versículo 2. Tirou-me de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha onde que ele estava clamando. Ele não estava na bênção, não estava no palácio, não. Naturalmente que esse lago horrível, esse charco de lodo, pode ser figurativo, representando as muitas lutas que ele passou. Mas era como ele se sentia. Então, esperei com paciência no Senhor dentro de um lago horrível, esperei com paciência no Senhor dentro de um charco de lodo, mas lá mesmo eu estava clamando ao Senhor. Esperei com paciência no Senhor tomando os remédios, esperei com paciência no Senhor mandando os currículos para arrumar um emprego, esperei com paciência no Senhor desempregado, esperei com paciência no Senhor passando limitações, esperei com paciência no Senhor sem poder comprar alguma coisa que eu queria, esperei com paciência no Senhor sentindo dores. É dentro de um contexto de adversidade. É dentro de um contexto de adversidade representado por esse lago o quê? Horrível. Irmãos, uma coisa horrível não é muito boa, não. Uma coisa horrível, né, irmão Pedro? Coisa horrível. Uma coisa horrível deve ser bater uma carreta no muro de madrugada, né, irmão Pedro? Mas Deus te deu vitória, você está aí louvando o Senhor, né? Uma coisa horrível, um charco de lodo. Tem uma versão que fala um tremendal de lama. Tem versão que fala um tremendal de lama. Aí o Senhor começou a trabalhar.
no versículo 2 mesmo, o Senhor já começou a trabalhar. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Primeira coisa que fez, me deu firmeza. Me deu firmeza. Colocou meu pé em cima de uma pedra. Ali eu esfreguei os pés para um lado, esfreguei o pé para o outro, tirei aquele barro, pisei na pedra, falei, não, agora, graças a Deus, eu estou firme aqui. O crente precisa de firmeza em Deus. Firmeza em Deus. Nós estamos vivendo um momento, esse momento da pandemia, tem pessoa que não consegue assistir o jornal, vai falando lá no jornal dos números e coisa, ele já começa a sentir dor de cabeça, a garganta começa a arranhar, começa a ficar zonzo. Não. O Senhor, primeira coisa que nos dá é firmeza. Irmãos, nós precisamos ser firmes em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, nós vamos ser firmes. No nosso casamento, você casou? Casou. Então você está casado, acabou. Você é crente? Sou. Então tá bom, o mundo, tudo sabe que você é crente, o diabo sabe que você é crente, e o nosso Deus sabe que você é crente. Agora tu não desvia do evangelho, não, porque senão o diabo vai aprontar com você, Deus vai largar você de mão, e o mundo não vai te respeitar também não, porque a pessoa que vem para a igreja, sai para a igreja, vem da igreja, sai da igreja, os ímpios não respeitam ele também não. Porque servir a Deus é um compromisso espiritual e é um serviço moral. A gente tem que ter vergonha de envergonhar o evangelho. Tem que ter firmeza. Primeira coisa que fez, eu vou colocar esse caboclo no lugar firme, coitado. Quem está num charco de lodo, irmãos, fica pelejando com o pé a vida inteira para ver se acha um lugar firme para pisar. Colocou no lugar firme, aí ó, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Agora que já está firminho, agora você vai poder cantar. Mas eu vou cantar o que você vai aprender, eu vou te ensinar a cantar. O Senhor que pôs, versículo 3, o Senhor que pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e dirão, esse camarada estava acabando de morrer afundado lá num brejo, e agora está nessa posição, e confiarão no Senhor. As lutas que nós passamos, irmãos, elas podem servir de testemunho da grandeza do nosso Deus, de alguém que pensou que era o nosso fim, de alguém que pensou que ali a gente ia afundar, de alguém que pensou que ali a gente ia passar necessidade, mas Deus tirou nós de lá daquele sofrimento, firmou os nossos pés, nos ensinou a cantar um cântico de louvor ao seu nome, e às vezes a pessoa passa e fala, mas ele não estava acabando de morrer, como é que ele está firme agora? É porque quando o nosso Deus entra na nossa luta, Ele não entra para ter Ele não entra para ter dó de nós, Ele não entra na nossa luta para oferecer um ombro amigo, Ele entra como solução, Ele entra como o indomável de Israel, o poderoso de Jeová, o general das pelejas do Senhor. Ele entra para trazer a solução do problema, para o nome do Senhor ser glorificado. Essa luta que tu está passando, meu irmão, não é para te matar, é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. É para fortalecer a sua fé. Talvez, quando tu ouvia alguém contar das lutas, tu até duvidava, às vezes até zombou de alguém. O Senhor permitiu tu passar, para tu saber que todos nós passamos, mas que o propósito de Deus não é matar você aí dentro dessa luta, o propósito de Deus é te levantar, e te fortalecer e te abençoar. Então esse Salmo de Davi nos orienta muito, né? Paulo diz que a tribulação produz a paciência a experiência. A tribulação produz paciência, Romanos 5, e a paciência produz experiência. Por que às vezes a gente vai se aconselhar com alguém mais idoso do que a gente? É porque tem mais experiência.
pode dar uma palavra para a gente. Às vezes a gente está desesperado, sem saber o que fazer, vai para alguém e diz assim, não, fica tranquilo, isso é fácil. A gente está acabando de morrer e vem um experiente e fala, não, isso é fácil, isso é assim, assim, assim. E você faz e dá certo. Mas nós não vamos poder ter alguém toda a vida para em todas as coisas a gente pedir orientação. Então a gente passa as nossas lutas, forma o nosso banco de dados de experiências, forma o nosso arquivo de experiências, e lá na frente, quando a gente passar de novo, a gente já tem um know-how, a gente já tem uma experiência. Opa, isso é assim, isso aí eu já estou sabendo como é que é isso aí. Deus vai me ajudar, isso aí eu vou romper isso aí. Porque a paciência, ela produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Quem, em várias ocasiões, não se viu diante de situações embaraçosas, das quais não sabia o que fazer? Quem, em algum momento, não se viu preso por correntes de angústias ou frente a frente com alguma tentação humana invencível? Todos nós. É nesta hora que descobrimos a distância que o nosso Deus está de nós. Ô palavra, irmãos, ô palavra. É nessa hora que descobrimos a distância que o nosso Deus está de nós. Às vezes, e aqui eu concluo esta aula desta manhã, às vezes nós olhamos para o céu e pensamos no santo Deus entronizado nas alturas, como Ele realmente está, e pensamos, o céu é tão longe, Deus está lá no céu, com tanta coisa para Ele resolver, até Ele me achar aqui dentro da Roseta, até Ele me achar aqui na Barra, para me ajudar, eu ainda vou sofrer muito. E se você assimilar isso e assumir isso, mas se você experimentar dobrar o joelho e falar isso para Ele, o segredo é isso, não é o que você pensa, é o que você ora. Pensar não é orar, é igual ajoelhar. Tem pessoa que vem na igreja e ajoelha, fica 10, 30, 50 minutos ajoelhado. É só você fazer a definição etimológica. O que significa ajoelhar e o que significa orar. Orar é uma coisa muito diferente de ajoelhar. Pensar é diferente de orar. Talvez tu pense um monte de coisa, mas quando tu tira um minutinho, como diz a Bíblia, entra dentro do teu quarto, fecha tua porta, sai por aí, senta num lugar sozinho, e aí você começa a conversar com Jesus, conversar com Deus, aquele mesmo assunto que você pensou que Ele está lá no céu e você está cá, e aí você vai falando com Ele, daí a pouco você começa a sentir mudar alguma coisa dentro de você. Daí a pouco você começa a sentir mudar alguma coisa dentro de você. Quando você começa a sentir mudar alguma coisa dentro de você, você sabe que é Ele. É Ele que está chegando. É Ele que está trabalhando. É Ele que está agindo. Aí você sente aquela diferença, mas você olha o problema está do mesmo jeito. Ele não resolveu o problema, mas Ele injetou em você alguma partícula do céu que te deu uma visão, que te deu uma dinâmica, que abriu um caminho na sua frente, entende? E aí você começa a agir com força, com determinação, você levanta cedo, animado. O problema está no mesmo lugar, mas Deus está trabalhando em você, para você vencer esse problema e o nome do Senhor ser glorificado.
Não espere que vai chegar um anjo do céu e vai resolver para você. Espere que vai chegar poder de Deus em você, para você resolver e você falar: Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaque, Deus é o Deus de Jacó, mas Deus é o Deus da minha vida também, Deus é o Deus da minha alma também, Deus é o Deus que peleja por mim também. Glória a Deus. Então não maldiga das tribulações, das lutas, receba as lutas como grandes oportunidades de o nome do Senhor ser glorificado. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por esta manhã de bênçãos aqui na sua casa. Eu quero pedir a nossa irmã Sônia para que nos eleve a Deus em oração, agradecendo pela escola, e o pastor Úrbano nos despeça com a bênção apostólica e a nossa divisa em nome do Senhor. Os irmãos estendam as mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam: Amém. A Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca. Deus abençoe os irmãos.